O tocante momento em que minha filha chorava, uma surpreendente verdade oculta. Era uma noite pesada na casa de Miguel. O pai, com seu coração apertado, voltou do trabalho e percebeu que a alegria que preenchia o lar havia desaparecido. Ao abrir a porta, o silêncio gritava, e logo encontrou Clara em seu quarto, encolhida na cama. Seus olhos brilhavam, mas não era de felicidade. Eram lágrimas que clamavam por atenção. "Por que você não veio, pai?" A pergunta ecoou e ecoou, cortando Miguel como um punhal. A apresentação da escola, o grande momento da sua pequena artista, havia passado sem que ele estivesse lá. E agora, Clara sentia-se sozinha, ferida pelas zombarias de seus colegas. Aquela cena desarmava Miguel. Ele lembrava do orgulho de manter viva a tradição da família na fábrica artesanal, mas percebia que, para Clara, ele não era mais que uma sombra, ocupada. As risadas que costumavam preencher a casa agora eram substituídas por um silêncio sufocante. O desespero da filha impactou seu coração, que pulsava angustiado. As palavras de Clara, que pareciam pequenas com o peso de um mundo, eram o grito de uma criança pedindo amor. "O que estou fazendo com a minha vida?" pensou Miguel, seu peito apertando-se de dor. Enquanto sua mente se perdia nas responsabilidades, algo mudou. Ele foi confrontado pela realidade de que a crise econômica começava a afetar sua cidade, revelando desigualdades que sempre estiveram ali, mas que ele preferia ignorar. Não era só sobre Clara enfrentar as pressões escolares, era sobre sua infância estigmatizada. Como um pai, essa verdade o levou a perceber que suas prioridades estavam distorcidas. "Ainda há tempo", ele sussurrou para si mesmo, decidido a endireitar o caminho. Miguel lembrou-se de um projeto comunitário que ajudava crianças. Ele viu naquelas portas abertas a chance de reconectar-se com Clara, de fazer algo que fosse mais que um trabalho, algo que criasse laços. Nos dias seguintes, com um fôlego renovado, Miguel trouxe Clara para o projeto. E foi neste novo espaço que, para sua surpresa, a menina soltou a criatividade reprimida. Suas mãos dançavam com o lápis, desenhando sonhos e esperanças. O brilho em seus olhos ao mostrar suas criações não tinha preço. Para Miguel, cada traço era uma vitória, e cada gargalhada da filha soava como uma música distante, familiar, mas há tanto não ouvida. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto Clara brilhava, Miguel sentia um misto de esperança e tristeza. A cada dia, ele via a pontinha de um novo sorriso de volta ao rosto da filha, mas também sentia o peso de seu passado de ausências. Será que conseguiria reconstruir a confiança dela? As dúvidas pairavam no ar, como nuvens carregadas, prestes a se despencarem em uma tempestade. Miguel observou Clara rindo com novas amizades e descobrindo um mundo além daquele que ele conhecia. Mas ele também lutava com seus próprios fantasmas. O que seria preciso para ser o pai que Clara merecia? Essa pergunta martelava em sua mente, enquanto cada dia próximo dela revelava algo novo, não apenas sobre Clara, mas sobre si mesmo. E naquelas descobertas, o amor ainda pulsava forte, como uma chama esperando para que um sopro de esperança a revitalizasse. O sol havia finalmente voltado a brilhar na casa de Miguel. Os dias se passaram e com cada nova manhã, ele sentia como se uma nova oportunidade surgisse diante de seus olhos. O projeto comunitário não era apenas um espaço de aprendizado para Clara, era um refúgio para Miguel também. Eles eram uma dupla agora, descobrindo o mundo juntos, e cada risada dela ecoava como uma sinfonia de redenção em seu coração. Porém, à medida que as semanas passaram, Miguel começou a notar que Clara estava mais quieta. O brilho em seus olhos, embora presente, parecia desvanecer em alguns momentos. Ele se questionava se estava realmente fazendo o suficiente. Havia algo que ele ainda não entendia completamente. Numa tarde qualquer, enquanto Clara desenhava com os amiguinhos, uma expressão de preocupação cruzou seu rosto e Miguel sentiu um aperto no peito. Ele foi até ela, sentando-se ao seu lado. O silêncio entre eles parecia carregado de significados não ditos. "Clara, o que está acontecendo, meu bem? Você está diferente." A menina olhou para ele, seu olhar sendo uma mistura de confusão e pesar. "Pai,
eu gostei muito do que estamos fazendo, mas e se você não puder ficar aqui para sempre? E se você voltar a ficar ocupado? A pergunta ressoou como um eco. Miguel ficou paralisado. O peso das palavras dela o atingiu como uma onda. Clara, eu prometo que estarei aqui. Nunca vou te deixar de novo, disse ele, mas sentiu que não era suficiente. Miguel percebeu que as promessas muitas vezes eram fracas diante das feridas profundas que a ausência havia causado. Ele tinha que mostrar a ela que aquela nova fase era para valer, que eles estavam juntos, não apenas em corpo, mas em espírito. Resolveu levar Clara para a fábrica um dia. Era um lugar que sempre considerou um abrigo, onde o trabalho árduo gerava um sentimento de pertencimento. Ao entrar, os cheiros familiares da madeira e do couro quase trouxeram lágrimas aos seus olhos. Clara, no entanto, olhava ao redor com um misto de apreensão e curiosidade. Ele sentia que precisava transformá-la, levar aquele ambiente gélido a um calor familiar. Está vendo isso? Esses são os sonhos que se tornam realidade aqui. Cada peça que fazemos carrega um pouco de nós, disse Miguel. Ele começou a mostrar a ela o processo, envolvendo-a em cada detalhe, desde o corte da madeira até a finalização do produto. Para cada objeto que produziam, Miguel explorou a conexão emocional que havia com aquilo, fazendo de Clara parte não só do produto, mas também do legado. O olhar dela brilhava quando ele explicou as histórias por trás de cada criação. Miguel viu a faísca de interesse reacender-se dentro dela e sentiu que talvez, finalmente, ele estivesse fazendo algo certo. Mas, na sua mente, uma nova preocupação começava a surgir. O que farei quando precisar ir embora de novo? Como posso continuar a ser o pai que ela precisa se a vida cobrar de mim como antes? Pensou Miguel, sem conseguir desfazer a sombra de incertezas que pendia sobre seus ombros. Naquela noite, enquanto conversava com Clara sobre seus sonhos de futuro, Miguel teve um pressentimento. Algo dentro dele dizia que eles estavam prestes a enfrentar mais um desafio, um teste que poderia colocar à prova tudo o que haviam construído juntos. Mas Miguel não estava disposto a desistir. Ele jurou a si mesmo que faria o que fosse necessário. O que ele não sabia era que uma nova reviravolta estava prestes a mudar tudo novamente. Na busca por conforto e segurança, o que esperar da próxima reviravolta? Qual seria o próximo medo a enfrentar? Miguel acordou naquela manhã com um nó na garganta. Era um dia comum, mas algo no ar parecia diferente. O sol entrava pela janela, iluminando o quarto deles, mas ele se sentia preso entre a esperança e o medo. Clara tinha se animado com o trabalho na fábrica, mas ele sabia que isso não bastava para curar as feridas deixadas pela ausência. O que ele não esperava era que esse dia traria à tona a verdade que ele temia confrontar. Após o café da manhã, ele decidiu que era hora de ter uma conversa aberta com Clara. Ao se sentarem no sofá, a filha parecia distraída, mordiscando os dedos, como se as palavras estivessem trancadas dentro dela. Clara, quero conversar com você sobre algo importante. Eu sinto que você não tem se sentido completamente bem. O que está te deixando assim? Perguntou Miguel, com a voz suave. Ela hesitou, os olhos grandes e cheios de lágrimas. Então, o inesperado aconteceu. Clara desabou em lágrimas. O coração de Miguel disparou ao ver a filha tão frágil. Ele se aproximou, envolvendo-a em seus braços. Desculpa, meu amor, não precisa chorar. Fale comigo, disse, sentindo sua própria voz embargar-se. É que, às vezes, eu tenho medo, pai. Medo de você ir embora de novo e nunca mais voltar. As palavras dela cortaram Miguel como uma faca. Ele a via, tão pequena e vulnerável, e percebeu que o que ele interpretava como força e resiliência estava, na verdade, velado por um medo profundo. Clara, eu não sei como te garantir que isso não vai acontecer, mas prometo que não estou indo a lugar nenhum. Eu vou lutar para que estejamos juntos sempre, sabe? Disse ele, a emoção transbordando. Mas aquilo não era suficiente. Miguel percebeu que as promessas não apagavam a dor do passado. O nó em sua garganta aumentava, enquanto a realidade de sua própria fragilidade o atingia. Ele pensou em como a vida pode mudar em um instante, como as certezas podem desmoronar. Por que você não me contou isso antes? Miguel questionou. Nós precisaríamos conversar sobre isso, Clara. Seu medo é importante e precisamos enfrentá-lo juntos. Ela olhou para ele com uma expressão entre a dor e a esperança. Eu não queria te preocupar mais. Eu só quero você perto de mim. A sinceridade no rosto dela cortou ainda mais o coração de Miguel.
Ele a abraçou mais apertado, sentindo a respiração dela em seu pescoço. Era um momento de conexão pura, onde as palavras se tornaram desnecessárias. Mas Miguel ainda sentia um peso crescente. As palavras dela reverberavam em sua mente. Como ele poderia garantir à filha que tudo ficaria bem? O que ele realmente faria se a vida o tragasse novamente? Uma vontade feroz de proteger Clara crescia dentro dele. Ele sabia que precisava enfrentar seus próprios medos, assim como enfrentar os desafios que a vida lhe apresentaria. Eu prometo que vamos encontrar um jeito de tornar isso melhor, Clara. Sempre estarei aqui, mesmo quando estiver distante. Ele disse finalmente resoluto. Depois daquele dia, Miguel se dedicou a transformar suas palavras em ações. Ele organizou mais atividades com Clara, buscando mostrar que o amor deles era mais forte que qualquer medo. De início, tudo parecia melhorar, mas havia uma inquietação no ar. Um sentimento de que a calmaria era apenas uma pausa antes da tempestade. No final da semana, uma mensagem inesperada surgiu em seu celular. Uma reunião na fábrica que poderia mudar tudo. Seus pensamentos giraram ao imaginar o que poderia acontecer. Miguel se perguntava, e se esta fosse a oportunidade que eu temia ou a que eu esperava? O que ele não sabia era que a resposta nessa reunião poderia desenterrar segredos que ele jamais imaginou ter que enfrentar. Com o coração na mão, ele se preparou para o que estava por vir. O que a vida poderia estar tentando ensinar a ele e a Clara agora? Na manhã da reunião, o sol estava intenso, mas a temperatura interna de Miguel era diferente. Ele se sentia quente, não por causa do clima, mas pela mistura de ansiedade e determinação. A fábrica que por tanto tempo representou um sustento, agora se tornava um campo de batalhas emocionais e decisões difíceis. Miguel olhou no espelho e viu um homem decidido, mas o reflexo também mostrava um pai assustado. Você consegue, sussurrou para si mesmo. Ao chegar à fábrica, a atmosfera estava tensa. Os rostos dos colegas refletiam a mesma incerteza que ele sentia. Pequenos grupos se formavam cochichando, e Miguel, que sempre se sentiu como parte da equipe, agora se sentia um intruso em um mundo que poderia mudar para sempre. Ele estava ali apenas para ouvir, mas para lutar por um lugar seguro para Clara e para si mesmo. A sala de reuniões estava repleta. O cheiro do café misturado com o papel e a tinta de documentos se tornava sufocante a cada minuto que passava. Quando o gerente começou a falar, Miguel se concentrou em suas palavras, mas o eco do coração de Clara atrás dele era ensurdecedor. Vamos discutir os novos planos para a fábrica e cortes de funcionários, disse o gerente em um tom impessoal. Aquelas palavras soaram como um tambor batendo no peito de Miguel. Ele se pediu para ouvir com atenção, mas sua mente estava longe. O rosto de Clara, com os olhos cheios de lágrimas, lhe vinha à mente. O medo dela era agora o seu, e ele sabia que precisava agir antes que a situação se tornasse ainda mais grave. Quando a palavra demissão surgiu na reunião, uma onda de pânico tomou conta de Miguel. Os colegas de trabalho começaram a discutir, alguns indignados, outros resignados. Miguel sentiu um fogo dentro dele. Ele levantou a mão e pediu a palavra, sua voz soando mais firme do que imaginava que pudesse ser. Desculpe, mas eu preciso falar. Podemos encontrar um meio de evitar demissões? Essa fábrica é mais do que apenas um trabalho, é um lar para todos nós. As pessoas começaram a olhar, algumas com esperança, outras com ceticismo. Miguel continuou. Se precisarmos ajustar nossos planos, vamos fazê-lo juntos. Não podemos simplesmente ignorar as famílias que dependem de nós. Ele viu um pequeno brilho de aprovação nos rostos de alguns, mas o gerente permaneceu impassível. Precisamos cortar custos, Miguel. Isso é necessário. As palavras dele soaram como um golpe. O nó na garganta de Miguel se apertou novamente. Sentia que o peso do mundo estava sobre seus ombros. Como ele iria explicar isso a Clara? Como daria a notícia de que o medo dela poderia ser uma realidade? Os pensamentos sobre o que perderiam eram devastadores. Faltava pouco para que a reunião acabasse e o desespero cresceu dentro dele. Ele decidiu então que não poderia deixar essa oportunidade escapar. Se precisamos cortar custos, que tal ouvirmos o que podemos fazer como equipe? Juntos nós conseguimos encontrar soluções. As palavras saíram como um grito de esperança, uma tentativa de consertar o que parecia irreparável.
Os olhares mudaram. Algo no ar parecia diferente. Uma semente de ideia estava plantada e começou a germinar. Miguel sentiu que, assim como Clara, ele também estava lutando contra seus medos. Se fossem enfrentar tempestades, que ao menos fossem juntos. A reunião chegou ao fim e a tensão permaneceu. Miguel saiu do prédio com a sensação de que a batalha estava longe de ser ganhada. No entanto, uma pequena chama de esperança acendeu-se. Enquanto dirigia para casa, imaginava como falaria com Clara sobre o dia e se seria capaz de dar boas notícias. Ele tinha agido e, afinal, isso já era um passo importante. Mas ao entrar em casa, encontrou Clara com um olhar ansioso, esperando por ele. Antes que pudesse abrir a boca, seu celular vibrou com uma nova mensagem. O coração de Miguel acelerou ao ler as palavras de um amigo. Miguel, você não vai acreditar. Descobriram algo sobre sua antiga demissão. É questão de vida ou morte. O que aquilo significava? O passado estava vindo à tona e o peso sobre seus ombros aumentava mais uma vez. O que Miguel não sabia é que aquela revelação mudaria tudo novamente. Miguel sentiu o estômago revirar enquanto fixava os olhos na tela do celular. As palavras do amigo ecoavam em sua mente, cada sílaba pesando como um tijolo. O coração batia acelerado, quase saindo pela boca. A vida parecia tê-lo levado a um ponto crítico e ele não estava preparado para o que viria a seguir. Clara, nervosa, aproximou-se e segurou uma de suas mãos. — O que aconteceu, papai? Você parece preocupado. A voz dela era angustiada e, ao mesmo tempo, acolhedora. Miguel respirou fundo, buscando as palavras que poderiam acalmar a tempestade em seu coração. — Eu recebi uma mensagem, Clara, algo sobre a minha demissão do passado. Ele se deteve por um momento, percebendo que cada palavra era um corte doloroso, uma ponta de faca que poderia machucar a menina ainda mais. Os olhos de Clara regalaram. — Você vai ter que ir embora de novo? Não, papai! A frustração na voz dela explodiu como um vulcão e ele se sentiu como se estivesse desmoronando. — Calma, meu amor. Não sei ainda o que isso significa. Precisamos entender melhor. Ele forçou um sorriso, embora seu coração estivesse encolhendo. Vou descobrir tudo e prometo que vamos sair dessa juntos. Clara balançou a cabeça, desanimada, e Miguel sentiu a necessidade de abraçá-la, de protegê-la de qualquer tormenta iminente. Mas quem protegeria ele? O passado começou a aflorar em sua mente, lembranças de tempos de incerteza e medo. A sensação de estar sendo perseguido por sombras que nunca se foram parecia mais real do que nunca. Sentaram-se à mesa da cozinha, um espaço que deveria ser aconchegante, mas neste momento parecia ser um campo de batalha emocional. Miguel transferiu o foco para a mensagem, decidindo que precisava enfrentar isso de frente. — Eu vou ligar para o meu amigo. Precisamos descobrir o que aconteceu. Com as mãos tremendo, ele fez a ligação. A voz do amigo, calorosa e preocupada, passou pela linha. — Miguel, eu não sei como te dizer isso. Descobriram que havia um erro na sua demissão. Eles afirmam que foi um mal-entendido e isso pode afetar a situação na fábrica. E você? Miguel sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Um mal-entendido? O que isso significava para sua luta? Sua mente girava entre a esperança de que tudo pudesse ser resolvido e o medo de perder Clara. As palavras de seu amigo continuaram a ecoar. Você precisa se reunir com um advogado, é sério, cara? Após desligar, a sala ficou em silêncio. Clara olhava para ele, a incerteza refletida em seus pequenos olhos. O que vai acontecer com a gente, papai? Ele desejava ter uma resposta clara, mas a verdade era que ele também estava perdido. Vamos ficar bem, Clara. Vamos juntos enfrentar isso. Sempre cabe a nós lutar. Nunca podemos desistir. O olhar de Clara parecia encontrar um alicerce em suas palavras, mas ele sabia que havia muito mais por trás daquelas promessas. O telefone vibrou de novo e Miguel olhou para a tela. Era uma mensagem de outro colega de trabalho. — Miguel, estamos organizando uma reunião. Precisamos falar sobre a situação e ver o que podemos fazer. A determinação subiu dentro dele. Precisava agir. — Vamos, Clara, hemos de ir. Precisamos estar lá e mostrar que não estamos sozinhos. Quando se levantaram para sair, Miguel sentiu um misto de esperança e medo. Estava tudo tão incerto. A vida, como a fábrica, estava prestes a passar por mudanças drásticas. Enquanto caminhavam, ele se preparou para o que viria. Havia um novo desafio à frente. Vamos descobrir o que está acontecendo, pensou Miguel.
Mas profundo em seu coração, ele sabia que essa não era apenas uma luta por um emprego, mas por um futuro. Um toque suave no seu braço o fez olhar para Clara, que sussurrou: "E se for mais do que isso, papai? E se a verdade for muito mais difícil de enfrentar?" A dúvida pairou no ar como uma nuvem pesada. O que a verdade realmente significava? O que estavam prestes a descobrir poderia mudar tudo. O futuro os aguardava, cheio de incertezas e revelações. A reunião estava marcada para as 7 da noite. O céu escurecia gradativamente quando Miguel e Clara chegaram à fábrica, um edifício imenso que havia visto muitos sonhos e frustrações. O aroma do metal e da graxa preenchia o ar, uma mistura que, apesar de familiar, agora soava pesada e sufocante. Clara segurava a mão do pai, os olhos grandes, cheios de incerteza. Miguel podia sentir o coração dela acelerar, assim como o seu. Assim que encontraram outros trabalhadores se reunindo em um canto. Havia um murmúrio de vozes preocupadas, e Miguel reconheceu alguns rostos, amigos que compartilharam risos e dificuldades ao longo dos anos. Ele deu um leve aperto na mão de Clara. "Estamos juntos nisso, sempre." As cadeiras de plástico rangiam à medida que todos se acomodavam, e Miguel mal podia conter a ansiedade que queimava em seu estômago. Ele viu seu amigo Daniel, que acenou e se aproximou. "Bom que você veio, Miguel. A situação é complicada. Precisamos de você aqui." Um frio percorreu a espinha de Miguel. O que exatamente está acontecendo? Daniel hesitou antes de responder. A direção começou a demitir pessoal de forma abrupta e agora querem revisar algumas demissões passadas. Eles acham que seus direitos não foram respeitados e, se esse erro for confirmado, pode ser que você precise de uma defesa forte ou você pode ficar na linha de frente das demissões de novo. Miguel sentiu seu peito apertar. Não apenas sua situação estava em jogo, mas a segurança de sua filha também. "Precisamos de um advogado", disse, ardendo de determinação. Os murmúrios aumentaram quando o supervisor, um homem com um semblante sério, chegou trazendo notícias. O silêncio se instalou e Miguel prendeu a respiração. "Estamos enfrentando uma crise. Algumas demissões recentes podem ser revertidas, mas isso só acontecerá se todos estiverem envolvidos. Precisamos nos unir e lutar por nossos direitos." Aquelas palavras ecoaram como um sonho ou um pesadelo, dependendo da perspectiva de cada um. As vozes começaram a se erguer em um coro de apoio e angústia. Miguel percebeu que a esperança e o medo dançavam lado a lado ali. Ele viu Clara, seus olhinhos pequenos refletindo um mar de emoções. "Papais!" A voz da menina atraiu a atenção de todos. "Meu pai é um bom trabalhador. Ele não pode ir embora de novo." O peso da inocência de Clara e seu clamor sincero tocaram a todos presentes. Miguel sentiu uma onda de calor subindo por seu corpo, enquanto um misto de vergonha e orgulho brotava confusamente. Ele se inclinou e a abraçou, prometendo com o olhar que tudo ficaria bem. Mas o supervisor não parecia sensibilizado. "Precisamos de todos comprometidos se quisermos reverter essa situação, e não podemos perder tempo." Ao dizer isso, ele olhou diretamente para Miguel, como se o responsabilizasse por alguma coisa. O coração de Miguel disparou. Ele estava agora no centro da tempestade. Haviam expectativas depositadas sobre ele, não apenas como trabalhador, mas como pai. A sala estava cheia de murmúrios nervosos, então ele, decidido, se levantou. "Eu não vou deixar que nossa luta seja em vão. Vamos agir e nos unir. Se há um mal-entendido, vamos esclarecer isso juntos. Ninguém vai estar sozinho." As palmas começaram a se espalhar, mas o supervisor continuava com uma expressão imperturbável. No fundo, Miguel sabia que isso ia além de um simples mal-entendido. Havia algo mais profundo, um jogo de poder que poderia devorar até mesmo os mais resilientes. E enquanto ele falava, Clara segurou seu braço e sussurrou: "Papai, o que nós vamos fazer se não conseguirmos?" Miguel olhou para ela, questionando não apenas o que era necessário, mas o que ainda não haviam descoberto. Uma nova verdade pairava nas sombras, e seu coração pesava com a pressão do que poderia ser revelado. Quais segredos os aguardavam? A luta estava apenas começando, e ele não sabia até onde isso os levaria. Miguel aguardava o clamor na sala acalmando-se após seu discurso. O murmúrio de vozes, antes crescente, agora parecia mais forte, como um eco de suas preocupações.
Ele respirou fundo, tentando encontrar um centro em uma realidade que se tornava cada vez mais confusa. A presença de Clara ao seu lado ainda o ancorava. Ele decidiu que, independentes do que viria a seguir, não poderia deixar que a incerteza dominasse suas ações. Daniel se aproximou novamente, a expressão tensa. Miguel, o que você acha realmente que vai acontecer? O clima lá fora está pesado. Se formos confrontar a empresa, precisamos estar prontos. Para tudo. Miguel lembrou-se das histórias que ouviu sobre demissões que aconteciam sem aviso. Tomando coragem, ele olhou para os amigos ao redor. Afinal, eles eram uma família de operários, todos juntos em uma luta comum. Precisamos nos unir. Se formos lutar, que seja em conjunto. Se a empresa quer derrubar um, vai ter que derrubar todos nós. Ele sentiu os olhos de Clara em seus ombros, e mesmo com o peso da responsabilidade, um fio de esperança se entrelaçou em seu coração. O supervisor, ainda de braços cruzados, interrompeu. Falar é fácil, mas é preciso ação concreta e comprometimento. Se não estivermos dispostos a lutar, tudo o que falamos aqui é apenas palavras jogadas ao vento. O grupo ficou em silêncio, e Miguel pôde sentir a ansiedade nas expressões de todos. As vozes que antes eram firmes agora estavam carregadas de dúvida. Ele percebeu que estava na hora de agir de forma mais intensa. Então, vamos nos organizar. Vamos buscar apoio fora da fábrica. Existem organizações que podem nos ajudar. Não estamos sozinhos. Foi quando alguém da plateia se levantou. Era Letícia, uma colega de trabalho conhecida por sua determinação. Vou com você, Miguel. Juntos somos mais fortes. Outras vozes começaram a ecoar atrás dela, e aos poucos, o que parecia impossível começou a tomar forma. Clara olhou para o pai com um sorriso frágil, quase como se dissesse que ela acreditava. Miguel não era apenas responsável por ela, mas agora por muitos outros também. O calor da sala começava a se misturar à energia da união em formação. Após algumas trocas de palavras, decidiram que formariam um comitê. Miguel seria um dos representantes, dividido entre a responsabilidade e a preocupação. O que começara como uma noite de tensão agora se transformava em um plano. Mas, no fundo, ele ainda se perguntava como enfrentaria todas as consequências que viriam com essa decisão. Enquanto as vozes se fortaleciam e um novo espírito de luta tomava conta da sala, Miguel percebeu que um pequeno detalhe não havia se dissipado de sua mente: a advertência do supervisor. Ele não podia deixar de notar o modo como o homem o observava, uma expressão de cálculo em seu rosto. A partir dali, ele sabia que não apenas sua luta era pela sobrevivência, mas que havia algo mais em jogo, uma batalha entre poder e resistência. Quando a reunião se dispersou, Miguel levou Clara em seus braços e caminhou para fora da fábrica. A brisa fresca da noite se misturava ao calor de sua determinação. No entanto, antes que pudessem alcançar o carro, uma figura surgiu em seu caminho. Era o supervisor. Ele bloqueou a entrada do estacionamento, a frieza em seus olhos emitindo um aviso que ressoava de maneira assustadora. Você não deveria ter falado tanto na reunião, Miguel. O jogo apenas começou. O corpo de Miguel congelou. O que aquele homem sabia que eu não sabia? E o que realmente estava prestes a acontecer? Os corações de pai e filha dispararam juntos, pressentimento compartilhado na mesma intensidade. As respostas estavam cada vez mais distantes e a noite parecia apenas o começo de um confronto muito mais profundo. Miguel encarou o supervisor. O homem, parado como uma muralha, parecia ter o controle de toda a situação, e isso fazia o estômago de Miguel se embrulhar. A lembrança das vozes unidas na sala ainda ecoava em sua mente, mas ali, sob a ameaça silenciosa do supervisor, a certeza dessa união se desfazia como fumaça. Eu apenas disse a verdade, respondeu Miguel, tentando infundir coragem em sua voz, mas sentindo suas palavras vacilarem. A brisa noturna parecia leve, mas alergava seu peito. O supervisor sorriu de uma forma que não alcançou os olhos, e isso o fez sentir um frio no fundo da espinha. Você acha que é apenas sobre sua verdade? Existem interesses maiores e você se tornou uma peça no tabuleiro. Uma peça que pode ser facilmente removida, disse o supervisor, consciente do impacto de cada palavra.
Miguel percebeu que as ameaças poderiam ser mais do que apenas palavras. Uma só frase poderia mudar o curso da vida dele e de sua família. Ele olhou para Clara, que estava do seu lado, seus olhos castanhos brilhando com uma mistura de curiosidade e medo. O que ela estaria pensando? Como ele poderia protegê-la de tudo isso? A pressão em seu peito aumentou. Era como se toda a carga de responsabilidade que ele carregava estivesse se intensificando. Não se preocupe, pai. Eu estou com você, disse Clara, com uma determinação que ela mesma não parecia acreditar. Isso fez o coração de Miguel aquecer um pouco, mas também aumentou a ansiedade. A luta que começava a se formar não seria apenas pela sobrevivência no trabalho, mas pela segurança de sua família e de todos com quem ele se importava. Você vai pensar 2 vezes antes de continuar essa luta, Miguel. Você pode trazer consequências para todos nós. O supervisor deu um passo à frente, como se quisesse cercá-lo. Miguel sentiu a necessidade de reagir. Se forem derrubar um de nós, vão ter que derrubar todos. A gente pode se unir e lutar. Sua voz ecoou no silêncio da noite, mas soava mais como uma oração do que uma convicção. A coragem, assim como a esperança, era frágil. O supervisor riu levemente, um som vazio e desprovido de humor. Lutem à vontade. Eu tenho meus próprios aliados. Sabe o que acontece com os que se opõem a mim, não sabe? Ele girou sobre os calcanhares e começou a se afastar, deixando uma sensação amarga no ar. Miguel ficou em silêncio e Clara, notando a expressão tensa do pai, entrelaçou suas mãos nas dele, dizendo suavemente: "Vamos vencer juntos, não deixa ele nos abalar." O que deveria ser um momento de esperança agora se tornava uma tela de incertezas. Miguel se perguntou em que tipo de armadilha haviam se metido. Eles não eram apenas operários lutando por direitos, agora eram alvo de uma caçada silenciosa que poderia colocar tudo em risco. Enquanto caminhavam em direção ao carro, uma sombra se desgrudou de um canto escuro do estacionamento. Um dos colegas de Miguel, Carlos, se aproximou com uma expressão preocupada. "Miguel, você não vai acreditar no que eu descobri. A empresa pode estar planejando algo ainda pior." Miguel sentiu o coração acelerar novamente. O quê? Que tipo de plano mais insidioso eles estavam tramando agora? O que ele não esperava era que a verdade que Carlos estava prestes a revelar mudaria tudo. A luta, o futuro e, principalmente, a vida de Clara. Carlos hesitou, olhando sobre os ombros como se temesse que alguém estivesse ouvindo. "Eu ouvi uns boatos. A empresa está pensando em cortar os postos de trabalho e a lista de quem vai ser demitido já está quase pronta." Aquelas palavras pareciam um peso insuportável para Miguel. Ele fechou os olhos por um instante, tentando processar a onda de pânico que o invadia. O supervisor havia deixado claro que não teria piedade, mas agora, saber que o futuro de tantas pessoas estava em jogo, inclusive o de Clara, fez seu estômago revirar. Demitir? Mas como? Eles podem fazer isso? Não tem um mínimo de consideração? Miguel questionou, a voz embargada. A injustiça o deixava furiosa e ele sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Carlos se encostou no carro, os ombros caindo levemente, como se o peso da informação estivesse se tornando muito para ele também. É tudo parte de um plano. Eles querem reduzir custos e não se importam com quem sai machucado no caminho. E a última reunião do gerente, ele esboçou que vão fazer isso à sorrelfa, em plena madrugada, quando ninguém estiver por perto. A raiva fervia sobre a pele de Miguel, mas havia também uma camada de desespero. Nós precisamos unir os outros, precisamos agir antes que seja tarde demais. A ideia de ver sua filha crescer em um mundo onde as pessoas que amavam eram empurradas para a borda do abismo o deixou com uma urgência crescente. Clara, percebendo a agitação do pai, apertou sua mão. "O que vamos fazer agora, pai?" Miguel se agachou, olhando nos olhos dela. O sorriso que costumava iluminar seu rosto agora se esvaía, mas ele não queria que ela visse seu medo. "Vamos reunir os trabalhadores, Clara, mostrar para eles que não estamos sozinhos. Essa luta não é só minha, é nossa." Carlos assentiu, visivelmente encorajado pela determinação de Miguel. "Vamos nos encontrar amanhã cedo. O que você acha de uma reunião na Praça Central? Se fizermos barulho, eles vão ouvir." No entanto, uma inquietação penetrante começou a afligir Miguel.
Enquanto ele queria acreditar que poderiam se unir, a sombra das advertências do supervisor pesava como uma nuvem pesada. E se isso apenas intensificasse a raiva deles? É arriscado, ele admoestou, mas pode ser a única chance que temos. Naquela hora, ele percebeu que não era apenas a vida no trabalho que estava em jogo, mas o futuro de sua família e os princípios. A luta não poderia ser silenciada. Clara parecia ouvir seus pensamentos. Eu confio em você, pai. A gente pode fazer isso juntos. Ela respondeu, a voz firme. Apesar de sua coragem, Miguel não conseguia ignorar o nó no seu estômago. Era uma responsabilidade que estava se tornando cada vez mais pesada. No fundo de sua mente, outra pergunta ecoava. E se o supervisor tivesse mais aliados do que imaginavam? O medo de represálias a tornava real, uma ameaça que quase podia sentir. Conforme a escuridão da noite se aprofundava, Miguel sabia que a batalha estava apenas começando e que, seja qual fosse a verdade que Carlos revelava, ela não traria apenas pânico, traria escolhas difíceis. Então, enquanto ele olhava para Clara e Carlos, uma nova determinação floresceu dentro dele. Eles não iriam desistir. Ele não permitiria. Mas até onde estariam dispostos a ir por essa luta? Era preciso descobrir, e a hora de agir se aproximava. Miguel acordou cedo na manhã seguinte. Seus pensamentos estavam um turbilhão. O estômago revirava, mas havia uma centelha de determinação dentro dele. Hoje era o dia em que deveriam se reunir e lutar. Olhando para Clara, que ainda dormia tranquilamente, ele sentiu uma onda de amor. A pequena garota que havia sofrido a dor da ausência, agora era uma fonte de força. Ele não podia falhar. Após um café da manhã leve, Miguel se aproximou dela. Oi, princesa, hoje é dia de fazermos algo grande, hein? Perguntou, tentando injetar animação na voz. Clara sorriu timidamente, ainda sonolenta, mas seus olhos brilhavam com a expectativa. Os dois se encontraram com Carlos e outros colegas na praça central, que já estava se enchendo com amigos e trabalhadores de diferentes setores da fábrica. A atmosfera estava carregada de expectativa e medo, mas também de esperança. Miguel subiu em uma pequena caixa de madeira que servia como improvisado palanque, batendo levemente as palmas para chamar a atenção. Amigos, estamos aqui reunidos porque nossas vidas e nossos empregos estão em risco. Sua voz ecoou pela praça e os olhares se voltaram para ele. Se não nos unirmos e mostrarmos que somos fortes, podemos perder tudo. Nossa luta é pela segurança de nossas famílias, pela dignidade do nosso trabalho e pela valia que cada um de nós representa aqui. As palavras de Miguel despertaram murmúrio de apoio e união. Ele viu alguns rostos conhecidos assentindo com determinação. Clara estava ao lado dele, com um pequeno cartaz que dizia: "Nós somos a força", uma demonstração de coragem que fez seu coração se aquecer. Precisamos ser ouvidos, continuou Miguel, sua voz mais forte agora. Se eles querem nos derrubar, devemos nos levantar juntos. Vamos fazer com que saibam que não vamos nos calar. Cada um de nós importa e juntos somos imbatíveis. Quando ele terminou, o momento se transformou em gritos de apoio e aplausos, intensificando o espírito coletivo. Miguel sentiu a adrenalina correr por suas veias. A dúvida que o consumia na noite anterior deixava espaço para um impulso poderoso. O supervisor e sua ameaça pareciam distantes com a força daquele momento. No entanto, mesmo com toda a união sentida ali, Miguel não conseguia ignorar a sombra que pairava. Uma parte dele temia as represálias, as consequências da luta que estavam prestes a travar. No entanto, virá-los e deixá-los prevalecer não era uma opção. Mais tarde no dia, enquanto a reunião se dispersava, Miguel recebeu uma mensagem de Carlos. Eles vão se reunir às 18 horas. Precisamos agir antes disso. O coração de Miguel disparou. Sabia que se não agissem rapidamente, os planos poderiam ser colocados em ação enquanto eles estivessem ocupados demais para se proteger. Clara, vamos nos encontrar com os outros. Precisamos fazer isso juntos, exclamou Miguel, pegando a mão da filha. Clara assentiu. Seu olhar agora refletia seriedade. A determinação do pai havia se transformado em uma luz para ela. Chegando perto da fábrica, Miguel notou a intensidade da atmosfera. Um grupo de trabalhadores estava se reunindo à porta, e a luta pelo futuro deles estava prestes a começar. Miguel sabia que essa batalha não era apenas pelo trabalho, mas por tudo o que significava ser uma família.
Querida, você fica aqui do meu lado, tá bom? Estamos juntos nisso, disse Miguel a Clara, abraçando-a com força. Ele gostaria de poder protegê-la da dura realidade que estavam enfrentando, mas sabia que a luta também era um aprendizado essencial para ambas as gerações. Quando o grupo de trabalhadores liderado por Miguel entrou na sala de reuniões, a tensão era palpável. Os rostos da direção da empresa eram frios e agora eles estavam prontos para se defender. Miguel sentiu o coração acelerar, mas tomou uma respiração profunda e estabeleceu contato visual com Clara. Ela sorriu para ele, um gesto simples que o encheu de coragem. Miguel, disse o gerente, interrompendo seus pensamentos. O tom de desprezo era inegável. Você realmente acha que isso vai mudar algo? É uma questão de dignidade, respondeu Miguel firme. Nossos direitos não podem ser ignorados. Se precisar, lutaremos por eles. Estamos juntos. O olhar do gerente se endureceu e Miguel percebeu que eles precisavam da solidariedade de todos os presentes. Então, ele fez um sinal com a cabeça para Clara, que levantou o cartaz que ela tinha feito. Nós somos a força, gritou ela. O coro de vozes solidárias ecoou na sala. Miguel sentiu uma onda de emoções, uma mistura de orgulho e alívio. As palavras que ecoaram reiteradamente foram uma declaração de resistência. O gerente olhou ao redor e Miguel sabia que o jogo havia mudado. O poder deles estava em sua união e determinação. A reunião avançava em um ritmo intenso, mas quando finalmente chegaram a um ponto de negociação, Miguel teve certeza de que estavam fazendo a coisa certa. Miguel levantou a mão novamente. Não estamos apenas lutando por nós, é por nossos filhos, por um futuro melhor. As palavras calaram fundo, e com isso, toda a atmosfera tornou-se um campo de batalha por direitos. E em meio à luta, Miguel viu o brilho de determinação nos olhos de Clara. O que se desenrolava ali não era apenas uma briga por empregos, mas pela vida que eles mereciam construir juntos. Ele percebeu que, enquanto compartilhavam a jornada, o amor os tornaria indestrutíveis. Depois de longas horas de negociações, a fábrica decidiu reverter as demissões e a criação de uma nova comissão de funcionários para proteger seus direitos. Era uma pequena vitória, mas era um grande passo. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Miguel enquanto olhava para Clara. Eles não apenas sobreviveram à tempestade, mas se tornaram mais fortes, mais unidos. Ele soube naquele momento que a luta valia a pena. Quando saíram da fábrica na noite estrelada, Miguel tomou a mão de Clara e a apertou. Juntos, sempre, agora e sempre. E naquele momento, sob o céu radiante, pai e filha descobriram que a verdadeira força reside na união e no amor. Se você se emocionou com essa história e quer acompanhar mais histórias tocantes como essa, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não esquece de deixar um like agora para alimentar o algoritmo e fazer a diferença. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa história. Não espere nem mais um segundo.